Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Inteiro Teor. Nesta edição, ainda dentro do mês do trabalhador, vamos falar sobre decisões que envolvem os conselhos profissionais. É agora, não sai daí! TRF1 nega pedido do Conselho de Nutricionistas, que pretendia exigir registro de buffet, além de responsável técnico na área. Atividade de músicos em eventuais shows e eventos comemorativos não depende de inscrição na Ordem dos Músicos. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, um especialista esclarece dúvidas sobre o papel social dos conselhos profissionais. Fique com a gente! Os conselhos profissionais são autarquias sem fins lucrativos de interesse público que normatizam e disciplinam o exercício profissional. O objetivo é assegurar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Mas muitas vezes a autoridade dos conselhos é questionada na justiça. Foi o que aconteceu na história contada na nossa primeira reportagem. Acompanhe. Um profissional que trabalha diretamente com a relação do indivíduo com os alimentos. O nutricionista atua visando a segurança alimentar e a atenção dietética. Algumas empresas fazem questão de contar com o serviço prestado por este profissional. Aqui na minha empresa, eu tenho um nutricionista que assina todas as nossas condutas, vem aqui em nossa empresa uma vez na semana para estar fazendo treinamentos, consultoria, para estar justamente ajudando a fiscalizar, manipulação de alimentos, segurança, se tudo está seguindo, as normas da vigilância sanitária. Eu acho de suma importância ter uma pessoa certificada, uma pessoa graduada em nutrição, para estar fazendo essa assessoria. Em Minas Gerais, um buffet chegou a ser autuado por não ter registro no Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região e nenhum profissional da área atuando como responsável técnico. Insatisfeito, o buffet levou o caso à Justiça. Já em primeira instância, a sentença declarou a inexistência da obrigatoriedade do registro da empresa no Conselho e anulou o auto de infração. A autarquia recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Alegou que as atividades desenvolvidas pelo autor estão relacionadas à área da nutrição e que, por isso, o registro e a contratação do responsável técnico deveriam ser exigidos. Mas, ao analisar o caso, a 7ª turma do TRF1 destacou que o objeto social da empresa é o fornecimento de alimentos preparados principalmente para consumo domiciliar, como pizzas, salgados, doces e alimentos congelados, e que, apesar de o fato de vender e fabricar esses produtos tenha relação com a área da nutrição, isso não atrai por si só a obrigatoriedade da supervisão de um nutricionista. Seria imprescindível se as características nutricionais do alimento fossem direcionadas a um público específico, ou se a finalidade da empresa fosse a correta nutrição da pessoa, o que não se verifica no caso. Até que ponto o controle exercido pelos conselhos e ordens profissionais conflita com a garantia constitucional de que o exercício de qualquer trabalho é livre? Esse foi o principal ponto analisado pela Justiça no processo que questionou o direito de artistas exercerem a profissão sem registro na Ordem dos Músicos. Assista nossa reportagem e confira o entendimento do TRF1 nesse caso. Antes da pandemia, era comum a realização de shows e eventos em datas comemorativas de cidades do Brasil inteiro. E essas apresentações muitas vezes chegaram a gerar processos judiciais. Em Minas Gerais, no município de Lagoa Formosa, a Ordem dos Músicos do Brasil questionou a contratação de bandas e músicos nos eventos promovidos na cidade sem a exigência de inscrição em conselho profissional. Para a Ordem, isso deveria ser obrigatório. Caso contrário, penalidades poderiam ser aplicadas. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A 7ª turma considerou que a atividade musical é uma forma de expressão artística, não representando potencial lesivo à sociedade, e destacou que a Constituição prevê que o exercício profissional é livre, desde que atendidas as qualificações fixadas por lei. O colegiado acrescentou que a lei que criou a Ordem dos Músicos tornou o registro obrigatório apenas quando o desempenho das atividades exige nível superior e capacitação técnica.
o que ocorre para quem vai exercer as funções de magistério, regência e atuação em orquestras. Assim, o município não se submete à fiscalização da ordem, que não tem legitimidade para aplicar auto de infração por suposta violação à legislação trabalhista, já que esta competência é da Delegacia Regional do Trabalho. Decisões como essas estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, no quadro Inteiro Teor Entrevista, a visão de um especialista sobre o papel social dos conselhos profissionais na sociedade brasileira. É já, aqui no Inteiro Teor. Agora, Rafael Braga conversa com o advogado Caio Morro. Ele é doutorando, mestre e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, além de consultor jurídico do Senado Federal e professor de Direito Civil, Direito Empresarial e Prática Civil da Universidade Católica de Brasília. A tônica do bate-papo são os conselhos profissionais. Dr. Caio Morro, é uma satisfação tê-lo conosco aqui na TV Justiça. O que são os conselhos de categoria profissional e onde, na legislação, eles estão previstos? Os conselhos de categoria profissional, eles são entidades autárquicas que arrecadam e gerenciam recursos para que se registre, fiscalize e discipline as profissões que são regulamentadas. Nem todas são, nós veremos. A própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei vier a estabelecer. Então, nesses casos, quando a lei estabelece essas qualificações profissionais, elas terão que ser seguidas. Vejam que essa competência para legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e das condições para o exercício das profissões é uma competência privativa da União. Então, na prática, mediante leis específicas, são atribuídas essas competências aos conselhos de fiscalização para que regulem e fiscalizem determinadas atividades profissionais. Quais são as principais atribuições dos conselhos profissionais? Entre as principais atribuições e funções dos conselhos profissionais estão as competências para registrar, fiscalizar e disciplinar as profissões que são regulamentadas. Também são importantes para que se represente judicial e extrajudicialmente os interesses gerais e individuais dos profissionais que estão naquela categoria, né? Isso para assegurar a qualidade dos serviços que são prestados, para conseguir direitos, né, e confirmar a realização de direitos de titularidade desses profissionais, dessas categorias. Então, os conselhos têm uma atuação muito ampla, também para prestigiar e garantir o bom nome daquela profissão. Para determinada empresa prestadora de serviço ou fornecedora de produtos funcionar, necessariamente ela precisa contratar um profissional responsável inscrito em conselho, a depender da especialidade desta empresa no fornecimento de determinado serviço ou não? A resposta é não. Não é obrigatório que os profissionais contratados estejam inscritos em conselhos profissionais, porque muitas vezes esses conselhos sequer existem, porque as profissões não são regulamentadas. A gente pode pensar no exemplo dos jornalistas. Então o Supremo decidiu que não há necessidade de inscrição em conselho para que um jornalista exerça a sua profissão. O senhor chamaria a atenção para algum ponto específico envolvendo a atuação destes conselhos, ponto este em destaque no atual cenário que nós estamos vivendo, pandemia, dificuldades econômicas? É possível que durante esse período de pandemia, alguns profissionais não consigam pagar as contribuições que são devidas aos conselhos profissionais, em razão, né, dos efeitos dessa crise que nós estamos experimentando. E aí nós colocamos a seguinte pergunta: os conselhos poderiam suspender o exercício, a possibilidade de exercício profissional dessas pessoas que não estão conseguindo pagar as suas anuidades, as suas contribuições? É muito importante que nós revisitemos
um recurso extraordinário, 647-885, de relatoria do ministro Edson Fachin, em que o tribunal entendeu inconstitucional a suspensão que seja realizada pelo Conselho de Fiscalização Profissional em razão da inadimplência, porque isso consistiria em uma sanção política em matéria tributária. Ou seja, o Conselho não poderia, de modo automático, aplicar essa sanção ao seu profissional, que faz parte daquele Conselho, pelo fato de não pagar as anuidades. É evidente que esse profissional poderia ser executado, poderia ser cobrado na Justiça pelas parcelas que ele esteja devendo para o Conselho Profissional, mas isso é muito importante que nós saibamos, como regra, e esse é um precedente importante do Supremo Tribunal Federal, os conselhos profissionais não teriam esse direito de modo automático a suspender o exercício profissional desses profissionais que estão em débito. Nós conversamos com o advogado, professor da Universidade de Brasília, consultor do Senado Federal e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, Caio Morro. Mais uma vez, os nossos agradecimentos, doutor Caio. E os conselhos finais que eu deixaria para cada uma dessas pessoas, né, e entidades que estão relacionadas nesse contexto de trabalho profissional, seriam os seguintes. Para o conselho profissional, que continuem atuando em favor dos seus membros. É muito importante que os conselhos sejam atuantes, porque muitas vezes direitos que pertencem a esses profissionais não são cumpridos pelos empregadores. Então é importante que os conselhos tenham uma fiscalização bastante ativa e cobrem a concretização desses direitos. Para os profissionais, para as pessoas que estão interessadas em começar a exercer uma determinada profissão ou que já estão exercendo, é sempre importante que elas procurem acompanhar as exigências que são feitas pelos conselhos profissionais, caso existam, com relação a essa profissão exercida. E também é importante que nós advirtamos as empresas a se empenharem em cumprir essas determinações que são formuladas pelos conselhos e que também procurem se informar sobre a necessidade de contratação de profissionais que estejam registrados em conselhos, a depender da atuação dessa determinada empresa. Muito obrigado pela oportunidade. A gente fica por aqui, mas na próxima semana nosso encontro já está marcado. Enquanto isso, continue acompanhando o TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais. Já são mais de 50 mil seguidores no Instagram e estamos também no Facebook e no YouTube. Eu te espero. Até lá!